Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia se tivessem operado as maravilhas que se têm operado em vós, há muito tempo que teriam feito penitência, cobertas de cilício e jazendo sobre a cinza. Por isso haverá no dia do juízo menos vigor para Tiro e Sidônia que para vós. E tu, Cafarnaum, acaso te elevarás até o céu? Serás abatida até o inferno. Isaías 14, de 13 a 15. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Comentário Lucas 10, de 13 a 16, São João Crisóstomo. O Senhor deplora estas cidades para nossa instrução, porque o derramamento de lágrimas e o gemido de pena pelos insensíveis à própria doença é um antídoto nada ineficaz, não apenas para a correção dos doentes, como também para consolo dos que choram por eles. E não é apenas pelo lamento que os conduz ao bem, mas também pelo medo, pois diz: por isso haverá no dia do juízo menos vigor para Tiro e Sidônia que para vós. Devemos também nós dar ouvidos a essa advertência, pois o Senhor reservou um julgamento mais rigoroso, não apenas para aquelas cidades, mas também para nós, se não recebermos, caso nos peçam hospedagem, aqueles a quem mandou sacudir o pó dos pés. Cafarnaum, por ter sido o cenário de tantos milagres do Senhor e por tanto tempo a sua pousada, parecia enaltecida sobre as demais cidades, mas por sua incredulidade caiu em ruínas. Por isso segue: e tu, Cafarnaum, acaso te elevarás até o céu? Serás abatida até o inferno, a fim de que o juízo dela seja proporcional à honra que recebera. Comentário Lucas 10, de 13 a 16, São Beda. Corazim, Betsaida, Cafarnaum e também Tiberíades, mencionada por João, são cidades da Galileia, situadas às margens do lago Genezaré, que os evangelistas chamam de Mar da Galileia ou de Tiberíades. O Senhor lastima essas cidades, que depois de tantos milagres e demonstrações de virtudes, não fizeram penitência e se tornaram piores que os gentios, transgressores apenas da lei natural, porque, além do desprezo pela lei escrita, não recearam menosprezar até mesmo o Filho de Deus e sua glória. Por isso segue: porque se em Tiro e em Sidônia se tivessem operado as maravilhas que se têm operado em vós, há muito tempo que teriam feito penitência, cobertas de cilício e jazendo sobre a cinza. O cilício, que é um tecido de pelo de cabra, significa a lembrança áspera do pecado a pinicar a alma. A cinza é a reflexão sobre a morte, que nos leva de volta ao estado de cinza. Jazer, ou sentar-se, como diz o original, sobre a cinza, representa a humildade da consciência. Hoje em dia, vemos que foi cumprida a palavra do Salvador, pois Corazim e Betsaida não quiseram abraçar a fé enquanto o Senhor andava sobre a terra. Já Tiro e Sidônia, que outrora tiveram amizade com Davi e Salomão, aceitaram o evangelho que os discípulos lhes transmitiram. Essas palavras devem ser entendidas em dois sentidos. Ou quer dizer: serás abatida até o inferno, Cafarnaum, porque a minha pregação opusesse a mais soberba resistência, de modo que é por seu orgulho que ela foi elevada até o céu. Ou significa: uma vez que por minha hospedagem e meus prodígios fosse elevada até o céu, serás castigada com suplícios, tanto mais severos quanto menos quisesse crer nesses sinais.
E para ninguém pensar que essa repreensão se dirija a apenas as cidades ou pessoas que desprezavam o Senhor, vendo-o na carne, e não também a todos que até hoje menosprezam as palavras do Evangelho, em seguida acrescentou: quem vos ouve, a mim ouve. O Senhor aqui nos ensina que, quando escutamos ou desprezamos o Evangelho, não dirigimos nossa atenção ou desprezo a pessoas sem importância, mas sim ao Senhor Salvador, ou melhor, ao próprio Pai, pois segue: a quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Porque nos discípulos ouvimos o Mestre, e no Filho honramos o Pai. Isto pode ser entendido ainda nesse sentido: quem vos rejeita, a mim rejeita, Mateus 25, isto é, quem não tem misericórdia para com um dos meus menores irmãos, nem para comigo tem misericórdia. Ora, quem me rejeita, recusando-se a crer no Filho de Deus, rejeita aquele que me enviou, porque eu e o Pai somos um só. João 10:30. Salmo 79. Ó Deus, os pagãos invadiram tua herança, profanaram teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, atiraram os cadáveres de teus servos como pasto às aves do céu, a carne dos teus leais às feras da terra. Derramaram seu sangue como água ao redor de Jerusalém, e ninguém o enterrava. Tornamo-nos a gozação de nossos vizinhos, burla e caçoada dos que nos rodeiam. Irado até quando, Senhor? Sempre ardendo como fogo teus ciúmes? Derrama teu furor sobre os pagãos, que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome. Porque devoraram Jacó, assolaram sua moradia. Não nos culpes pelos delitos dos antepassados, que tua compaixão se apresse a alcançar-nos, pois estamos esgotados. Socorre-nos, Deus Salvador nosso, pela honra de teu nome. Livra-nos e expia nossos pecados, por atenção a teu nome. Porque diriam os pagãos: onde está o Deus deles? Que diante de nós se mostre aos pagãos a vingança do sangue de teus servos derramado. Chegue à tua presença o lamento do cativo. Com teu braço poderoso, salva os condenados à morte. Paga a nossos vizinhos 7 vezes a afronta com que afrontaram, Senhor. E nós, povo teu, ovelhas de teu rebanho, tiraremos graças para sempre. Narraremos tuas glórias de geração em geração. Palavra do Senhor. Transposição cristã do Salmo 79, por Luiz Alonso. Em lugares separados, o Apocalipse distribuiu 2 motivos do Salmo. Apocalipse 11:7. A fera que sobe do abismo declar-lhes-á guerra, derrotá-los-á e matá-los-á. Seus cadáveres jazerão nas ruas da grande cidade. Não permitirão que lhes deem sepultura. Apocalipse 6:9. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas que tinham sido assassinadas pela palavra de Deus e pelo testemunho que tinham dado. Gritavam com voz potente: quando, Senhor, santo e veraz, julgarás os habitantes da terra e vingarás nosso sangue? Segundo o Salmo 72:14, é competência do rei fazer justiça, vingar o sangue das vítimas inocentes. O Apocalipse pensa num juízo final e definitivo, com oposições claras sem intermediários. Os mártires não foram culpados, sofreram por causa de Deus. Contudo, a igreja no meio da história não pede vingança, mas perdão. No meio da perseguição, deve estar disposta a reconhecer culpas presentes e culpas precedentes que influem na situação atual. Ou seja, que dos Salmos são mais aplicáveis os versículos 8 a 9 que os versículos 10b a 12. No entanto, fica o caso concreto que enunciarei em forma condicional.
Se o fracasso e o castigo dos criminosos, sobretudo se são poderosos e estão organizados, é o único meio para a libertação das vítimas inocentes, atuais e próximas, então pedir justiça é pedir salvação, e vice-versa. A conjunção de profanação, matança e burla não pertence só ao passado. O que muda é a extensão do rebanho ou do aprisco, uma vez que são convidados todos os homens para formar parte do novo povo, ao qual Deus concede sua compaixão e indulto. Livro de Baruque, capítulo 1. Texto do documento que escreveu Baruque, filho de Nerias, de Maasias, de Sedecias, de Azadias, de Eusias, na Babilônia, no 7º dia do mês do 5º ano, data em que os caldeus conquistaram Jerusalém e a incendiaram. Baruque leu este documento na presença do rei Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e de todo o povo que acorreu para escutar, na presença dos magnatas, príncipes reais, senadores e de todo o povo, pequenos e grandes, de todos os que viviam na Babilônia, junto ao rio Sude. Todos choraram, jejuaram e suplicaram ao Senhor. Depois fizeram uma coleta. Cada um ofereceu segundo suas possibilidades, e enviaram o dinheiro a Jerusalém, ao sumo sacerdote Joaquim, filho de Eusias, de Salom, aos demais sacerdotes e a todo o povo que habitava em Jerusalém. Foi então, no dia 10 de junho, quando Baruque recuperou os utensílios roubados do templo para devolvê-los a Judá. Tratava-se dos utensílios de prata encomendados por Sedecias, filho de Josias, rei de Judá, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, deportou de Jerusalém para a Babilônia Jeconias, os chefes e autoridades, príncipes e gente do povo. A carta dizia assim: Nós vos enviamos este dinheiro para que compreis holocaustos, vítimas expiatórias, incenso, ofertas, e as ofereçais sobre o altar do Senhor nosso Deus, rezando pela saúde de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e por seu filho Baltazar, para que vivam na terra o quanto dura o céu sobre a terra. O Senhor nos conceda forças e nos ilumine para que possamos viver à sombra de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seu filho Baltazar, servindo-os muitos anos e gozando de seu favor. Rezai também por nós ao Senhor nosso Deus, porque pecamos contra o Senhor nosso Deus, e a cólera e o furor do Senhor continuam pesando sobre nós. Lede este documento que vos enviamos e fazei vossa confissão no templo, no dia de festa e nas datas oportunas, dizendo assim: Confessamos que o Senhor nosso Deus é justo e que hoje a vergonha nos oprime, judeus e habitantes de Jerusalém, nossos reis e governantes, nossos sacerdotes e profetas e nossos pais, porque pecamos contra o Senhor, não fazendo caso dele, desobedecemos ao Senhor nosso Deus, não seguindo as normas que o Senhor nos havia dado. Desde o dia em que o Senhor tirou nossos pais do Egito até hoje, não fizemos caso do Senhor nosso Deus e recusamos obedecer-lhe. Por isso, nos perseguem agora as desgraças e a maldição com que o Senhor ameaçou seu servo Moisés, quando tirou nossos pais do Egito, para dar-nos uma terra que mana leite e mel. Não obedecemos ao Senhor nosso Deus, que nos falava por meio de seus enviados, os profetas,
Todos nós seguimos nossos maus desejos, servindo a deuses estranhos e fazendo o que o Senhor, nosso Deus, reprova. Palavra do Senhor.